João Pinto a fazer o golo para a formação laranja. Isto num início de segunda parte verdadeiramente imprópria para cardíacos. Isto porque no primeiro lance da segunda parte o Turquel repousa a igualdade num 2-2 e a Juventude de Viana exposta através de João Pinto a colocar-se novamente na frente e a vencer por 3-2. Do Turquel, curiosidade ou não, surgiu numa altura em que Pedro Sampaio voltou a colocar o seu 5 predileto com Nuno Félix e Centeno e João Pinto e o próprio Luís Viana e obviamente Jorge Correia. Foi nessa altura que surgiu esse gol. De qualquer forma, os homens de campo deram boa resposta e já marcaram, estão novamente em vantagem por um golo. É muito pouco, obviamente, e como se percebeu, parece que vai ser pouco para a segunda parte que vamos ter, porque ambas as equipas entraram com sede de golos e nem tivemos tempo sequer de acalmar do intervalo, porque foi logo 2 golos de seguida. Vamos ver como é que agora as equipas abordam o restante jogo. Foram 2 golos de rajada no início da etapa complementar. Estamos no bom caminho para o 6-2. Ainda é possível. Olha, mas aparece a jogada por parte da equipa do Turquel. Com 23 para jogar. Sai a Juventude de Viana através de Centeno. Já ligou o turbo. Vai para o quadrado contrário. Defende Marco Barros. Olha agora a contraofensiva da equipa do Turquel. Está desequilibrada a equipa da Juventude de Viana. Vantagem numérica. Remate. Defende Jorge Correia. Sai a Juventude novamente. Olha que segunda parte. João Pinto vai atirar. É para Luís Viana. Não consegue a emenda. Ainda a existência por parte da formação de Viana do Castelo. A segunda parte está frenética. Olha a bola para André Centeno. A meio da sua pista defensiva. Vai agora dar para Nuno Félix mais sobre a esquerda. Demorou demasiado tempo. Nuno Félix é livre a beneficiar a formação do Turquel. Já cobrado. Olha a formação do Turquel. Está também ativa. Nuno Félix esticou a ponta do stick. Fez o corte. A insistência por parte da formação do Turquel. Vai a equipa da Juventude de Viana fazendo pressão ao longo da pista. Olha a bola metida mais na frente. Trabalha a formação que veste de negro no círculo central. Procura a meia distância. Remate. Desenquadrado com a baliza de Jorge Correia. Insiste a formação do Turquel. Próximo do quadrado. Jogou para trás. É para Paulo Passos. Vai jogando a formação de Alcobaça. Com ele João Pinto. Procura fechar os caminhos para a sua zona defensiva. Bola para trás para Tiago Rafael. Procura meter e consegue meter para Daniel Matias. Joga a formação do Turquel. Está viva, está ativa no jogo. A formação de João Simões. Olha a bola metida para a zona do quadrado. Procura fechar João Pinto. Tabela final. Vai ter que jogar para trás com o árbitro a dizer que há livre a beneficiar a formação da Juventude de Viana. Livre para a Juventude de Viana. Primeiros minutos da etapa complementar. A Juventude vence por 3-2. Vai conduzindo o Chaco. Formação laranja. André Centeno. João Pinto em direção à tabela final. Chegou para trás para João Pinto. Deixa passar Jorge para Nuno Félix. Outra passa para Nuno Félix. Cabeça alterada. Vai libertar curta para Centeno. Centeno descai sobre a direita. Vai meter mais na frente para o Luciano. Aí a volta por cima. Da trave de Marco Barros. Já responde a formação do Turquel. Procura meter na frente. Também por cima. Da trave de Jorge Correia. Procura meter na frente. A formação laranja em falta. Por parte de Nuno Félix. É livre a beneficiar a formação do Turquel. A Juventude de Viana atinge a 6ª falta. O jogo está vivo, o jogo está interessante. Podia ficar assim no fim, em termos de resultado. O jogo está de facto interessante nesta segunda parte. Não tem nada a ver com aquele que tivemos a oportunidade de ver nos primeiros minutos da partida. Agora é sempre para também para o Luís Viana. Não fácil. Está em toda. Olha a equipe é uma equipe ofensiva. Vai procurando através de uma transição rápida surpreender a formação de Viana do Castelo. Recomposta defensivamente o Juventude de Viana com o Nuno Félix. Recupera na segunda vaga João Pinto. Excelente João Pinto. Pode abrir para Luís Viana. Ainda João Pinto. Passa por um, passa por dois. Apoia agora um pouco de gelo no jogo. Rodopia para trás. Arranca o aplauso do público. João Pinto tem uma forma bastante energética de jogar. João Pinto. A bola agora, bem, Gabriel mais perdeu. Recupera a formação do Turquel. Vai para uma pista contrária. Vai o Turquel. Fechar bem. João Pinto
conseguiu não perder a noção do espaço e conseguiu tapar o caminho. Vai recuperando, vai jogando a formação do Turquel. Bem, Nuno Félix, 2-2. Vai Nuno Félix jogar pelo seguro, joga para trás para João Pinto. João Pinto procura a linha de passe, vai agora dar mais para trás para Nuno Félix. Nuno Félix lateralmente para Centeno, invade a meia pista contrária. Centeno rodopia sobre si mesmo, entrega para trás para João Pinto, vai agora para o círculo central, invade a meia pista contrária, cabeça levantada, vai procurar o quadrado para o Luís Viana. Para fazer o corte, sai a formação do Turquel. O jogo está mais vivo, analisa nesta segunda parte, é mais emocionante, sem dúvida. Tem vantagem, mas não nos podemos esquecer que foi a primeira a sofrer e foi um alerta e também sabem que não podem vacilar. É tentar empatar o encontro para lhe permitir aspirar depois a outro resultado, mas para já tem sido muito repartido e está um jogo com velocidade, está um jogo interessante e que perigoso ao mesmo tempo. Grande defesa de Jorge Correia agora a evitar para trás para João Pinto e com João Pinto vai invadir a meia pista contrária, vai patinando, vai agora passar por baixo, mas não passa nesse contrário, vai sair da equipa do Turquel como uma flecha para a meia pista contrária e ali pegou o excelente João Pinto chora e a cumprir o Tiago Maia procurar a baliza de Jorge Correia, recupera a colação do Turquel, bola metida na frente, vai a bola segurar para o jogador do Turquel, procura remate ao de baliza de Jorge Correia, com força das bolas nacional, e sai o para a gente do para o João Pinto, agora a parar, com o caso de água na fervura, os jogos têm estado de facto com 7 minutos fanáticos, a bola para trás para Nuno Félix mais para trás para João Pinto para Centeno para João Pinto, sobre a divisão da pista, invade agora na pista contrária, liberta totalmente para a esquerda para Nuno Félix, procura a meia distância, o Luís Viana não chega para a segunda banca, vai fechar a equipa do Turquel para este Tiago Rafael, sai a formação do Turquel, vai à frente, vai lá ser trabalhada próximo, da tabela final, vai lá Nuno Félix, excelente Nuno Félix, a entrar muito bem no jogo da segunda parte, a fazer muitas recuperações. Também tem um remate forte, mas Nuno Félix, como eu também dizia, é uma coisa importante, às vezes consegue recuperar aquelas bolas. E a bola no chasse do fundo da rama. Está feito o quarto em excelente. Do Turquel. Vasco Luís. Em reduzir a 3. E a manter vivo o jogo do Turquel.
Luís, no pavilhão do Monserrate, com 15-20 para jogar. A Juventude de Viana vence por 4-3. Tem sido uma segunda parte frenética, uma segunda parte de bom nível, com emoção, com golos e com as duas equipas numa busca incessante pela baliza contrária. Joga a formação laranja através de Centeno. Centeno mete na frente para Diogo Fernandes. Diogo Fernandes vai agora jogando mais adiantado. Diogo Fernandes e João Pinto. Mais atrás Centeno e Nuno Félix, com Luís Viana a descansar nesta altura no banco da formação laranja. Vai jogando a equipa da Juventude. E Marisa, é uma nova versão de um 5 da Juventude sem Luís Viana, agora com Diogo Fernandes, que tem estado bem na partida, lado a lado com o João Pinto, mais atrás as despesas defensivas com o Centeno e também com o Nuno Félix. Sim, também já tem acontecido. A Luís Viana também precisa descansar. Golo do Turquel, a responder a formação de Alcobaça e a fazer o quarto da noite. A formação do Turquel pareceu-me ter sido o Vasco Luís, o camisola 9, o homem que apontou o quarto do Turquel. Entrou, fez o terceiro, fez o quarto, agora com 14-20 para jogar e é caso para dizer que está na altura de baralhar e dar de novo, porque a partida está empatada a 4, Marisa. Ora bem, tudo que nós possamos ter dito anteriormente acaba por se aplicar, porque voltamos à estaca zero e é certo que esta segunda parte está com características diferentes da primeira, está muito mais mexida, muito mais enérgica e prova disso é que já temos muito mais golos nesta segunda parte do que tivemos na primeira. Portanto, é prova que os jogadores vieram com outra abordagem ao jogo do intervalo, vieram com vontade de marcar golos. A Juventude Viana com vontade de construir uma vantagem mais folgada e trabalhou por isso nos primeiros minutos, mas o Turquel agora conseguiu fazer aquilo que certamente pretendia, que era chegar a um empate, para agora despedir novamente quem poderá marcar, para depois o outro correr em busca do prejuízo. De qualquer forma, também não nos podemos esquecer que a Juventude já esteve a ganhar por 2 golos. Este empate surge numa altura complicada, porque coloca alguma pressão sobre os homens de Pedro Sampaio. Não é que estejam pressionados por nada em termos classificativos, mas o resultado, claro que estando a ganhar por 2 golos, era muito mais fácil construir o seu jogo. Assim tem de o construir, sabendo que qualquer falha lhes pode valer também um golo e ficarem a perder. Portanto, será importante o Nuno Félix a recuperar bolas, sim, será, mas também será importante uma equipa a conseguir catapultar-se para o ataque e finalizar, porque hoje, por exemplo, Luís Viana não aparece muito no homem-golo, conseguiu marcar um. Temos tido o Diogo Fernandes, temos tido João Pinto, temos tido o Centeno, está também com grande energia, mas além da energia, da garra e do querer, é preciso marcar, e nesta fase é mesmo marcar para evitar maus menores, digamos assim. Olha, e atento Pedro Sampaio a pedir um time-out, no fundo, para reorganizar a sua equipa. O jogo tem estado partido, e eu penso que o jogo partido acaba, no fundo, por beneficiar mais o Turquel do que a própria Juventude de Viana. É a minha visão do jogo. Claro que sim, porque obriga a outro desgaste dos homens de Viana do Castelo, obriga-os a correr muito mais, obriga-os também, como eu dizia, a sentir que não podem errar na defesa, porque o Turquel rapidamente chega à baliza de Jorge Correia e agora em 2 lances conseguiu empatar um encontro que esteve muito tempo sem golos e agora soube aproveitar estas oportunidades e já mostrou que em Viana do Castelo é muito por aí que passa o seu jogo. O Turquel não toma as despesas do encontro, mas tem aproveitado para fazer os contra-ataques rápidos e alguns morteiros, como tem sido este, e foi mortífero. Com 13-22 para jogar a etapa segunda, 4-4 no marcador. Segunda parte imprópria para Cardíacos em Monserrate. Joga a formação do Turquel na meia pista contrária. Vai na formação de Alcobaça em busca de mais um gol em Monserrate. O jogo está aberto, o jogo está vivo e o prato da balança pode, nesta altura, cair para qualquer dos lados. Com a bola a pertencer à formação da Juventude de Viana. A Juventude de Viana com 7 faltas cometidas. O Turquel apenas com 2, o que não é muito normal. Diga-se, olha a bola para ser jogada para parte do Nuno Félix, vai a meio da meia pista contrária, rodopia sobre si mesmo. Nuno Félix vai ter que jogar para trás, está apertado, entrega para André Centeno, descai sobre a direita, liberta para Diogo Fernandes, rodopia sobre si mesmo, entrega para João Pinto, vai bailando por trás da baliza do Turquel, baila João Pinto para um lado, baila João Pinto para o outro, vai ter que jogar para trás, está apertado, é isso que faz, entrega para Centeno, sobre a divisória da pista, vai libertar para o Nuno Félix. O Nuno Félix vai agora esticar de meia distância, era para a emenda Diogo Fernandes, mas a bola a tomar muita altura
por cima da baliza do guarda-redes Marco Barros. Sai a formação do Turquel. 12:30 para jogar. 4-4 em Monserrate. O público está a gostar daquilo que vê. Vai puxando pela Juventude. Olha a bola para ser trabalhada por parte da equipa do Turquel. Bola para Vasco Luís. Já molhou a sopa esta noite em Monserrate. Já apontou 2 para a formação do Turquel. Também 2 apontou Diogo Fernandes para a Juventude. Joga a formação de negro. Vai a bola sendo trabalhada por parte do Turquel. Remate. Defende Jorge Correia. Insiste numa segunda vaga a equipa do Turquel. Bola para trás. Vai trabalhando a formação do Turquel. E Vasco Luís vai dar de facto outra combatividade à zona ofensiva do Turquel. Joga a formação de Alcobaça. Vai bailando o homem do Turquel. Joga para trás para a meia pista. Esticada meia distância. Meia não, longa. Mas com a bola a pertencer à formação de Viana do Castelo. Bola para a Juventude, André Centeno para o Nuno Félix. Nuno Félix mete na frente para Diogo Fernandes. Está já na meia pista contrária, tem que jogar para trás para Centeno sobre a divisória da pista. Entrega mais para a esquerda para João Pinto. Círculo central, João Pinto parou agora um pouco porque vai haver mexer na Juventude. Sai Nuno Félix, entra o Luís Viana. E lá está o tal 5 que fez estremecer o jogo na primeira parte, Marisa. É o 5 do ataque, digamos assim. Pedro Sampaio também sabe que este 5 será mais propício a golos, isto teoricamente, porque depois em ringue é outra coisa, mas a artilharia está lá toda, portanto é mais natural que os golos surjam. Apesar de que Nuno Félix também teve 2 ou 3 apontamentos aqui com remates meia e longa distância, tem um remate muito forte, mas ali a alface, digamos assim, do Turquel está muito fresca para se deixar enganar por esse tipo de lances e tem de ser algo mais engenhoso. João Pinto tem tentado fazer isso quando o Luís Viana não estava, tentou de alguma forma aldrabar ali o guarda-redes e a tocar nas voltas, andou ali num zigue-zague atrás da baliza, mas não conseguiu porque está muito atento. E o Luís Viana vai ver azul, agora fazer um gancho com um stick sobre o adversário. E foi saldo poucador ao Luís Viana em pista. Vai ali Luís Viana falar com o adversário e está ali de cabeça perdida. Luís Viana vai reclamando com o seu adversário, que é o Tiago Rafael. O Tiago Rafael poder-se também ter aproveitado da situação, até porque o Luís Viana terá metido o stick, mas o adversário foi em velocidade, não acertou com ele o stick foi levado sim por ele. E o Tiago Rafael aproveitou para ir para o chão, para ganhar ali uma falta e para, no fundo, cavar a expulsão do Luís Viana. E foi isso que o Luís Viana lhe terá dito ali ao ouvido, em palavras menos amenas. Mas assim, Luís Viana é um jogador de alto nível. Luís Viana e de alto rendimento, sabe precisamente que os lances fazem diferença. Obviamente que o árbitro pode ter estado mal a marcar, a dar no azul. Eu penso que sim, que falta houve, sem dúvida. Exatamente, houve ali a questão de se fazer a mais do que era, como em todo lado. Agora o Luís Viana sabe que não pode reclamar assim, e a reclamar assim arriscava saber a ter um castigo bem pior. E é certo que isto é um livre direto, é perigoso, mas o Luís Viana não pode perder a cabeça numa altura em que os jogadores têm que estar concentrados para conseguir marcar e fazer face a estas situações. Olha, golo do Turquel, golo na conversão de um livre direto, não deu hipótese. Vasco Luís rematou fortíssimo uma bomba para a baliza de Jorge Correia, ia fazer o hat-trick Vasco Luís esta noite em Monserrate e a dar a cambalhota no placar pela primeira vez. O Turquel em vantagem no marcador quando temos 10 minutos para jogar e agora vence a formação de Alcobaça por 5-4 e agora pela primeira vez a Juventude vai ter que ir em busca do prejuízo. Em busca do prejuízo, também não nos podemos esquecer que, como eu avisei, esse Vasco Luís é um problema e tem sido hoje aqui um problema em Monserrate. Entrou também agora o jovem Gustavo Lima, que esteve na seleção e vai sair outro azul. Cartão azul para Fábio Alexandre, camisola 7 do Turquel, numa falta feia sobre o Centeno. Agora é a vez da Juventude procurar reequilibrar os pratos da balança. Cartão azul para o 7 Fábio Alexandre. Vai haver livre direto e poderá ser a hipótese da Juventude repor a igualdade, o que seria importante a 10 minutos do fim. E deixa-me que diga que não poderá ser Luís Viana a converter, ainda está em castigo, portanto será, a meu ver, e se não haver mexidas, que já houve uma vez, será Diogo Fernandes que vai tentar marcar este livre direto. Seria importante nesta altura o empate, obviamente ninguém pode dizer que não. Olha, até para acalmar. É cedo para isto, 10 minutos em hóquei é muito, mas eu penso que este é o momento do jogo.
poderá ser por aqui, porque se o Diogo falhar, colocará muita pressão na Juventude de Viana e o Turquel aproveitará isso, obviamente. Vai partir Diogo Fernandes, momento do jogo, 10 minutos para jogar em Monserrate. O Juventude vence perde por 5-4. Diogo Fernandes vai atirar, rematou, defendeu o alfacinha Marco Barros, com um pequeno toque a evitar que a bola fosse para o fundo da rede, e a Juventude de Viana vai ter que continuar em busca do prejuízo. 9:40 para jogar. Diogo Fernandes vai para o quadrado, foi desarmado, foi para o chão, não houve nada, mandou seguir o árbitro, sai a equipa do Turquel para a contraofensiva, não sai não senhor, porque João Pinto vai recolher redondinha. E Marisa, no momento do jogo, a Juventude de Viana não foi eficaz. Não foi eficaz e não conseguiu converter um lance que voltaria a pôr tudo empatado, daria outra tranquilidade para abordar estes últimos 10 minutos. Assim sendo, a Juventude de Viana tem de ir à procura do resultado. Continua com um 5 que garante um cariz marcadamente ofensivo. Não poderá se deixar intimidar porque está a perder, está em desvantagem. Quebrar esta defesa do Turquel para voltar a pôr as coisas em igualdade e lutar de igual para igual, senão será muito complicado o fim do jogo. Olha, atenção que o Turquel está a jogar apenas com 3 jogadores de pista, mais o guarda-redes 4, porque o camisola 7, Fábio Alexandre, viu a cartolina azul, e a Juventude de Viana tem que procurar aproveitar os 2 minutos que já estão a decorrer para tentar chegar à igualdade. É importante uma Juventude de Viana pressionante, mas penso que tem sido uma Juventude de Viana precipitada nesta fase do encontro. E a questão é de saber aproveitar as oportunidades, e o Turquel aqui tem sabido, porque não é que tenha feito um jogo onde tenha muita posse de bola, não é uma equipa que tenha construído grandes jogadas, mas tem sabido aproveitar momentos-chave, tem sabido aproveitar, e este Vasco Luís chegou para dar outro ânimo à equipa, e só ele já assumiu 3 golos, portanto alguma coisa quererá dizer. Olha, e atenção que o Turquel já tem novamente os 5 elementos em pista. Vai jogando a formação de Viana do Castelo, já com o Luís Viana também em pista. Bola para Diogo Fernandes. Agora sim o tal 5 mais atacante, apenas com Centeno, depois João Pinto, Diogo Fernandes e Luís Viana. Joga a equipa da Juventude de Viana com Pedro Sampaio a meter, como se costuma dizer, a carne no assador. Procura ir em busca da igualdade. Ali remate do João Pinto, procurava colocar a bola para a baliza, não conseguiu, e foi pedido um time-out por parte da formação do Turquel. João Simões, a 7 minutos e meio do fim, a vencer por 5-4, quer estabilizar a sua equipa. Não é óbvio. Mas também será importante para a equipa da Juventude de Viana, porque é necessário alguma calma para abordar o pouco tempo que falta. 7 em hóquei é muito, o pouco tempo, digamos, em termos teóricos, porque na prática é muito tempo, mas de qualquer forma também é importante para os homens de Pedro Sampaio, porque eu acho que começam a acusar um bocadinho, estão a ficar demasiado enervados, exatamente, estão a ficar demasiado enervados, e assim é uma maneira dele controlar também os ânimos, porque João Pinto está realmente enervado com ele próprio, certamente, porque não consegue marcar. Algumas bolas não têm entrado, o Marco tem estado gigante. Tudo faz parte do jogo. É certo que a Juventude poderia estar a ganhar por muito mais, houve livre, falhado. Tem sido agora esta oportunidade também com o João Pinto, eu não consegui porque o Marco fez muito bem a mancha, mas é com isso que tem que jogar, é com os factos. Não tem entrado a bola, portanto há que abordar a partir de suposto que é difícil a bola entrar e aproveitar os poucos momentos em que se vê a terra à vista, digamos assim. 7:31 para jogar em Monserrate, o placar assinala Juventude de Viana 4, Turquel
Monserrate. 6:44 para jogar. A Juventude de Viana repõe a igualdade. O jogo esteve sempre em aberto, agora mais em aberto está. 5-5, Marilza. Prometem ser 6 minutos e 30 interessantes. Prometem ser e prometem ser aqueles minutos que toda a gente gostaria de ver, porque são imprevisíveis. A equipa de Turquel está a jogar muito bem, está agora com outro ânimo no ataque, como o Vasco Luís. A defesa agora tem dado muito nas vistas, mas agora a Juventude de Viana, com este empate, pode aspirar a outros golos, pode já aspirar novamente à vitória, porque de outra forma não poderia abordar o jogo com esse ânimo, porque estava em desvantagem. Luís Viana, importante nesta fase de jogo, colocar a sua equipa empatada. Se pode, às vezes não lhe interessa marcar muitos golos, interessa a importância relativa que esses golos possam ter. Este golo, sem dúvida, é um golo importante e é o que eu digo, fará toda a diferença para estes minutos finais, porque dá outra tranquilidade à equipa para pensar que pelo menos empatado está. A partir daqui só depende deles não sofrer e marcar, porque com o placar a jogar em desvantagem é muito, muito difícil. Olha, numa altura em que já está em pista Nuno Félix, ou seja, Pedro Sampaio com Nuno Félix, André Centeno, Luís Viana e o Diogo Fernandes, mais o Jorge Correia. Este o 5 da Juventude dá uma clara ideia que o Pedro Sampaio aposta também na meia distância do Nuno Félix para tentar surpreender a formação. Surpreender não é surpresa nenhuma, obviamente, mas para tentar abrir brechas na estrutura defensiva do Turquel. Vai jogando a equipa da Juventude através de Diogo Fernandes. Diogo Fernandes entra no quadrado, joga para trás para Centeno, 1 para 1, olha, remate ao lado, em sexto a Juventude através de Luís Viana, vai procurar o seu remate de colher, mas não houve ali, não houve espaço, fechou bem a equipa do Turquel, bola a ser recobrada por parte de Tiago Rafael, procura meter na frente a formação do Turquel, olha, remate cruzado, boa a intervenção de Jorge Correia, insiste a equipa do Turquel, o jogo está vivo, 4:38 para jogar, 5-5 no placar em Monserrate, 25ª jornada do Nacional Maior do Hóquei em Patins em Portugal. Olha a bola para Luís Viana para a tabela final, vai levantar, Diogo Fernandes está isolado, não conseguiu fazer o golo. Diogo Fernandes estava no cara a cara, olhos nos olhos com o Marco Barros, adiantou muito o esférico e perdeu-se uma grande oportunidade. Em jogos destes, Marisa, perder lances destes podem ser marcantes. Podem ser marcantes e numa altura em que eu ia dizer que o Diogo Fernandes estava a fazer um grande jogo, porque o tem feito, tem estado com uma boa leitura do jogo, tem estado em jogadas importantes, tem conseguido fazer a diferença, também a Bona pelos golos que marcou, mas nesta jogada pedia-se um bocadinho mais ao Diogo, pedia-se marcar. Faltou um danoninho, faltou um danoninho assim. para o Diogo fazer uma exibição de encher o olho, ele está a fazê-la, mas com este golo levantaria Monserrate, que está toda à espera do golo da Juventude de Viana, para que possa ganhar o encontro, porque digamos que não há pressão, como eu dizia, mas se agora a Juventude de Viana está a 3 pontos da Oliveirense, se perder hoje já não é uma distância assim tão curta e, portanto, obviamente os jogadores poderão estar a pensar nisso ou não, mas nesta altura eles já olham um pouquinho mais para cima e não estão a pensar só no 5º, no 6º lugar, já olham bem mais para cima e é importante isto, mas obviamente com eles que querem levar os 3 pontos para continuar a sua caminhada e com os olhos postos em aspirações maiores, pede-se o apoio do público, o público responde, só falta o gol, vamos ver se será agora ou não. 3 minutos 16 em Monserrate, é importante sem dúvida o apoio do público no assalto final à rede do Turquel, com a Juventude de Viana a queimar os últimos cartuchos da partida. O público do Monserrate está com a formação laranja, vai puxando pela Juventude, os 3 pontos são importantes, olha a bola a ser metida para a zona ofensiva da Juventude, vai para a tabela final, recolhe o homem do Turquel, 2:59 para jogar, tem que ser o último assalto ao Castelo de Alcobaça, olha a bola para ser jogada por parte da formação do Turquel, vai a bola sendo trabalhada por parte da formação que veste do negro, foi para o chão o meu Turquel, não houve nada, Juventude pode sair para a contra-ofensiva, vantagem numérica, Nuno Félix vai para o quadrado, atirou, rematou, defendeu Marco Barros, ainda agora a resposta por parte do Turquel, olha ali, vai fazer o corte de Diogo Fernandes, assistência por parte da formação do Turquel, foi para o chão, o jogador do Turquel e é livre a beneficiar a equipa de João Simões. 2:28 para jogar. E atenção que a Juventude de Viana atinge a 8ª falta e o Turquel apenas 3. É uma equipa pouco faltosa, a equipa do Turquel, sem dúvida. Pouco faltosa e com um jogo
muito fluido, não recorre à falta para fazer o seu jogo. É um jogo muito assente pela defesa coesa, porque passa muito por aí, mas tem feito também quando é necessário os seus ataques. Agora já não há o Vasco Luís. O Vasco Luís entrou naqueles momentos em que foi preciso a equipa marcar, e agora voltamos àquele jogo. Mas onde é que ele está ali pronto para entrar? Para entrar, porque é os últimos cartuchos, mas agora esta é a equipa que, com uma boa defesa, consegue aproveitar depois os contra-ataques, e é assim que tem sido, porque agora o Turquel voltou a jogar em contra-ataque, não assume também qualquer tipo de defesa no encontro. Dá uma clara ideia de que os homens de Turquel já ficam satisfeitos com o empate em Viana do Castelo. Pelo menos é essa a noção que ficamos a 1 minuto e 50 do fim, numa altura em que sai o Diogo Fernandes e entra no 5 da Juventude, João Pinto. Olha a equipa da Juventude, João Pinto a procurar um remate picado, faz o corte, a equipa do Turquel procura ir para a contra-ofensiva, remate! Defesa de Jorge Correia a 2 tempos, vai sair a Juventude, 3-2, vantagem numérica, é perigoso, Luís Viana, dá para João Pinto, tirou, rematou, defendeu, Marco Barros, o Alfacinhas tem todas, esta não é de estufa, Marisa, olha a bola para ser jogada para a parte da equipa do Turquel, vai a bola sendo trabalhada para a parte da formação de Alcobaça, bola metida mais para a esquerda, olha o remate, defende Jorge Correia, sai a Juventude, mais uma vez, Luís Viana, lance individual, procura o remate fechado, caminho para a baliza do Turquel. Último minuto da partida, 5-5 no placar, o jogo está vivo e agora é falta para a equipa do Turquel. Atenção que a Juventude atinge a 9ª falta, perigosamente aproxima-se do livre direto, a 10ª é livre direto para o Turquel. E perigosamente encontramos a pouco, a menos de 1 minuto do fim do encontro, portanto é bom que a 10ª falta não surja, porque aí é muito complicado, aí nem há tempo para depois poder pensar em recuperar, porque se alguma das equipas marcar agora, diria eu que será o checkmate que fechará o jogo, obviamente. Olha, e se houver uma 10ª falta, eu aposto contigo que o Vasco Luís entra para marcar. Olha a bola para ser trabalhada por parte da equipa do Turquel, com 30 segundos para jogar em Monserrate, 5-5, vai sair a Juventude para a contra-ofensiva, não sai não senhor, o Turquel joga na meia pista contrária, joga onde mais quer, ou seja, longe da sua baliza, vai recuperar a Juventude, 20 segundos para o fim, André Centeno, estão tapados os caminhos para a baliza contrária, bola para Nuno Félix, remate de longe, contra o corpo de um contrário, sai a equipa do Turquel, últimos instantes, olha ali o Turquel, poderia ter chegado o homem para a emenda, 5 segundos para o fim, o jogo vai mesmo acabar, cheira a igualdade em Monserrate, último remate e acabou. Final da partida no pavilhão municipal de Monserrate. Resultado final: Juventude de Viana 5, Turquel 5. Muito bem, Luís Teixeira, numa altura em que a formação da casa, a Juventude de Viana, se despede do seu público, pese embora a igualdade, o público afeto à Juventude de Viana apoia a sua equipa, satisfeito, por certo, este público com o espetáculo, com o jogo, com o resultado. No entanto, obviamente que a vitória seria mais saborosa. O que é certo é que, contas feitas, acabamos por assistir a um bom jogo de hóquei em patins entre duas boas. Respeitaram a prova disso. 3 faltas para o Turquel, 9 para a Juventude de Viana, duas equipas que se respeitaram num jogo sem casos, num jogo em que ambas procuraram a vitória, acabaram por conseguir apenas a igualdade. A igualdade para a Juventude de Viana será apenas a segunda, só tinha empatado com o Candelária, curiosamente é o adversário da próxima jornada aqui em Monserrate. A Juventude de Viana defrontará o Candelária. É hoje o segundo empate que a Juventude de Viana soma, mas de qualquer forma, e como tu bem disseste, hoje o importante será realçar a exibição, porque as equipas, como eu dizia, também eram muito parecidas e não é de estranhar pela tabela o lugar que ocupam. Portanto, são equipas com uma boa qualidade de hóquei em patins, que praticam um bom hóquei. Sabemos que as da frente têm outro tipo de argumentos, não estamos a falar dessas, mas quer Juventude de Viana, quer Turquel, têm mostrado que são equipas também de grande qualidade e que sabem ocupar um lugar de destaque nesta primeira divisão. Olhando um pouquinho ao passado recente, esperaria-se que a Juventude de Viana até pudesse conquistar os 3 pontos, até porque o Turquel vinha de uma derrota, a Juventude de Viana da sua senda vitoriosa, mas de qualquer forma para o jogo e até estando a Juventude de Viana por momentos em desvantagem, o empate aceita-se, acaba por se aplicar, acaba por não ser um mau resultado.
mas obviamente também falta hoje um bocadinho de sorte no ataque. Tivemos também aqueles livros que foram falhados. Por outro lado, eu ia referir um pouco isso, Marisa. Repara, num jogo em que houve equilíbrio, num jogo em que chegou a ser repartido, eu penso que o fator desequilibrante, no fundo, o fator que terá levado a esta igualdade terá sido essa diferença. É que o Turquel teve os livros diretos e converteu-os, a Juventude de Viana teve 2 e não conseguiu converter-se. Penso que aí terá estado um pouco do porquê desta igualdade, porque de facto o Turquel foi mais eficaz nesse tipo de lance de bola parada, a Juventude não conseguiu ser eficaz. Sim, e também não nos podemos esquecer que os golos do Turquel surgiram na altura em que entrou o Vasco. O Vasco foi uma peça-chave neste Turquel, foi o desequilibrador, foi aquele jogador no Turquel que conseguiu quebrar aquela barreira e que colocou a equipa do Turquel a aspirar a outro tipo de resultado, porque digamos também bom da verdade, até a entrada do Vasco o jogo estava perfeitamente controlado, a Juventude de Viana tinha estado empatada, mas depois catapultou-se para estar em vantagem até por 2 golos, mas entrou o Vasco e estragou ali as contas e também já se tinham jogado os 10 minutos da primeira parte, ele entrou e acabou por fazer com que a Juventude de Viana tivesse de ter outro tipo de abordagem, mesmo com os seus jogadores de garra, como nós fomos referindo, um João Pinto insatisfeito, um Zorro sempre presente no ataque e a tentar pôr ordem. Tivemos um Diogo Fernandes em grande nível hoje em Monserrate, teve muitos minutos hoje Diogo Fernandes e respondeu de forma muito positiva a esses minutos que lhe foram dados. Pedro Sampaio também soube mexer na sua equipa face ao tipo de jogo que estava, porque o jogo não foi sempre com a mesma característica e nós fomos dizendo, o Pedro Sampaio soube mexer no seu 5, mas realmente faltou um pouco de sorte, faltou aproveitar esses momentos para poder também colocar o Turquel sob pressão, porque digamos que o Turquel não sentiu pressão, a partir do momento em que se viu empatado já não sentia pressão nenhuma, pelo contrário, estava a jogar para tentar algo mais, porque também, como nós dissemos, para o Turquel um empate penso que também já seria bom e eles sairiam daqui contentes. Até chegaram a sonhar com a vitória, mas também os homens de Viana do Castelo já mostraram que não são de vender vitórias fáceis, vendem muito difíceis as vitórias aqui em Monserrate e fora, têm estado muito, muito coesos e hoje foi o empate, foi o melhor que se arranjou, digamos assim, mas também, e não nos podemos esquecer, do enorme Marco que esteve na baliza do Turquel. Acho que também foi muito por aí que o jogo passou, porque na primeira metade ele esteve muito seguro e fomos para o intervalo com um 2-1 muito escasso. Se o Marco tivesse vacilado ali mais algumas vezes, a abordagem obviamente seria outra, o resultado poderia ser outro, mas isto já são especulações ao que poderia ter acontecido. Tivemos de jogar com estes dados. O Turquel em Viana do Castelo jogou com rigor, não foi uma equipa, como eu dizia, marcadamente ofensiva, porque não foi quando teve o Vasco nos outros momentos do jogo, e foi uma equipa bastante organizada defensivamente e foi isso que dificultou a ação da Juventude de Viana, com a sua artilharia toda ao ataque, mas que não foi suficiente, né, para fazer face a esta barreira criada aqui pelo Turquel. Outro dado curioso da partida foi o facto da constante resposta por parte quer de uma equipa, quer de outra ao golo do adversário. A Juventude foi para o intervalo a vencer por 2-1, o Turquel entrou na segunda parte a fazer o 2-2, a Juventude salta para a frente para o 3-2. No fundo nunca houve uma grande diferença, sempre que uma das equipas marcava, a outra respondia e no fundo a equipa que acabava por estar na frente do marcador nunca teve o tal tempo para fazer a gestão do jogo, porque imediatamente o adversário foi respondendo aos gols. E nem teve tempo para outra coisa muito importante, que foi para pausar o jogo. Esta segunda metade não foi frenética. Exatamente, não foi de todo pausada. Se a primeira parte deu para isso, porque o Turquel jogou muito em contra-ataque, a Juventude de Viana com a posse de bola a fazer as suas jogadas, na segunda parte não houve tempo para isso, nem sequer se poderia pensar nisso, porque entramos logo com 2 golos, nem tivemos tempo de aquecer nós. Foram aqueles 2 golos, quer do Turquel, quer da Juventude de Viana, e depois foi um desenrolar, foram golos de resposta e contra-resposta e quando, a meu ver, a dificuldade maior que a Juventude de Viana teve foi quando o Turquel passou para a frente, porque foi mesmo agora já... Foi uma situação nova também no jogo. Foi uma situação nova, foi uma situação que a Juventude nunca tinha estado a lidar durante este jogo e obrigou a outro tipo de abordagem, que no entanto acabou por ser conseguida, porque a Juventude de Viana recuperou dessa desvantagem e portanto já tem de ter mérito só por isso, porque não se deixou, não atirou a toalha ao chão e pelo menos o empate garantiu. A Juventude não venceu, mas eu penso que o público de Monserrate acabou por ser satisfeito. Não foi um jogo de hóquei em patins com grandes primores técnicos, não foi, não senhor.
mas foi um jogo de hóquei patins com emoção, com alternância no marcador, com gols. Foi um jogo, sobretudo na segunda parte, foi um jogo intenso. Foi um jogo intenso e bem disputado em hóquei em patins, um jogo corrido, não tivemos muitas pausas, se as pessoas estiverem atentas, não houve muitas paragens, foi um jogo bastante corrido e mesmo como tu dizias, não havendo muita, nota-se pelas faltas, não foi um jogo muito faltoso de todo, foi um jogo em que ambas as equipas procuraram fazer o seu jogo, com as armas que tinham, foram procurando adaptar-se ao jogo, às condicionantes novas que teve, mas realmente a segunda parte foi o ponto-chave do encontro. A primeira foi morna. Olha, em relação aos árbitros, em Bons Pinto, em Viana do Castelo, o jogo também correu bem. Penso que os jogadores não complicaram e os árbitros também não, no fundo. Não, correu bem, não foi um jogo problemático, foi um jogo com bastantes cartões. Os irmãos Pinto, é o que eu digo, acho que vieram para tentar também impor desde logo o respeito e para tentar não haver situações mais delicadas, e então foram tentando impor disciplina pelos cartões. Houve bastantes, isso não podemos dizer que não, mas de qualquer forma nunca foi perdido o respeito, nunca houve grandes desaguisados no ringue, portanto os irmãos Pinto acho que saíram aqui do pavilhão com uma imagem, diria, positiva. Outro fator importante, o Turquel jogando em Viana do Castelo, um adversário direto na luta pelos lugares da tabela classificativa, depois de ter perdido em Turquel por 6 bolas a 2, há um fator que eu também gostava de realçar. Num jogo de hóquei em patins, uma equipa cometer apenas 3 faltas não é normal, não é todos os dias. Num jogo intenso como foi na segunda parte, no fundo, o Turquel cometeu 3, a Juventude de Viana 9, não foi um jogo faltoso, foi um jogo corrido, como referiste bem, mas esta equipa do Turquel é uma equipa que consegue, no fundo, anular o adversário sem ter que recorrer ao antijogo, à falta. Esta equipa do Turquel é aquilo que se pode dizer que é uma boa equipa a jogar de bola, porque foi sempre com a bola, nunca tentou que os seus lances passassem, pelo contrário, precisar de faltas, e isso provam nos números. É uma equipa que defende muito bem, e eu não tinha ido a Turquel ver o jogo, não tive a oportunidade, mas é uma equipa que defende e consegue fazer aquela defesa bonita sem recorrer à falta e sem jogadas muito feias. Aqui houve algumas de contacto, obviamente o jogo também estava para isso, mas foi uma equipa que a sua defesa deu nas vistas.